Nós vamos direto à palavra, lendo a Bíblia Sagrada, onde foi anunciado em São João, capítulo 6, verso 35 ao 40. E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Todo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu o ressuscite no último dia. Porque a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele, repetindo, né? Que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então vamos repetir mais uma vez. Verso 40. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Nós pedimos a Ti, ó Pai, que Tu venhas, antes de tudo, perdoar os nossos pecados, as nossas negligências, as nossas desordens e as razões pelas quais entristecemos ao Espírito Santo. Pedimos ao Senhor que Tu venhas também fazer com que essa palavra seja mais uma vez vivificada em nossas vidas, o que é suficiente para banirmos de vez ao inimigo da nossa frente. Te pedimos isto em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Sentai-vos. Essa questão da dinâmica com a mecânica é um assunto que deve ser muito bem encarado pela igreja, pela congregação, pelos crentes individualmente falando, porque, na verdade, o profeta encontrou as igrejas, porque nós temos de entender uma coisa, que ele fala diretamente às igrejas. Ele está falando às denominações, ele não estava falando somente para o tabernáculo Jeffersonville, somente para a sua igreja, sua congregação. E por isso muitos confundem até e julgam a igreja que crê na mensagem, os próprios, nós, os pastores às vezes, os próprios membros, às vezes temos a tendência de tomarmos tudo que ele pregou, tudo que ele falou, tudo que ele condenou, para condenar a igreja dele, condenar a igreja que creu nele, que creu no batismo, foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas não é assim. Ele está sempre falando com as igrejas.
com as denominações. Agora, é claro que se Jezabel quisesse, se Acabe quisesse ou não, Elias era o pastor deles. Elias era o profeta da era, era a boca de Deus para aquela era. E ele tinha a ver com o estado do povo, de um modo geral, porque Deus sempre tratou com Israel como povo. Com os gentios ele trata com o indivíduo. Mas aí vem o fator da eclesia, da igreja, que o indivíduo, uma vez congregado, forma um corpo. Então ele vem tratar com a igreja como corpo, como seu próprio corpo, não propriamente como seu povo, mas como o seu próprio corpo. É um mistério, aquele mistério que Paulo diz em 2 Timóteo, capítulo 2, capítulo 3, verso 16, o mistério da piedade, né? Aquele que se manifestou em carne. E também aos Colossenses ele fala que esse mistério, Cristo em vós, esperança da glória. Fala claramente dos 3 mistérios. Ou seja, o mistério tríplice: Deus em Cristo, Cristo na igreja e essa igreja no reino restaurado. Pois bem, então, ele não tem por que ficar condenando o seu próprio corpo. Ele disciplina, ele rege como você cuida do seu corpo. A parte do asseio, alimento, sua saúde, em todos os aspectos, não é? Mas você não está espancando a si mesmo. A menos que seja naquela penitência do romanismo, não é? Que fazia aqueles sacrifícios, aquelas penitências, aquelas coisas mais horríveis. E como fazem até hoje, cumprindo assim votos, etc. Mas ele não faz assim. Paulo disse que, lá em Efésios capítulo 5, ele aconselha, ele diz que ninguém deixa de amar o seu próprio corpo, quer dizer, defender o seu próprio corpo. Ninguém atira contra o seu próprio corpo, a menos que tenha caído em extrema insensatez, loucura e coisas assim, não é? Mas, na verdade, a pessoa se joga contra o seu corpo, fumando, bebendo e comendo, até mesmo comendo de uma maneira extravagante, errada, porque não é só a qualidade, mesmo a qualidade mata, mesmo um alimento de qualidade mata. Por quê? Porque às vezes a pessoa pratica glutonaria, come demais. E mesmo tendo boa qualidade, a comida mata. E então Jesus sabe como cuidar desse corpo, dirigir esse corpo. Agora ele veio alertando, como ele disse às igrejas: nós temos dado muita importância à mecânica e nenhuma importância à dinâmica, o que viria a fazer a vida vivida resultar na vida vivida. E repetindo o que nós já estudamos, ele diz: tem que aparecer uma noiva verdadeira, tem que aparecer uma noiva verdadeira que não somente terá a mecânica, mas também terá a dinâmica disso. Então é uma questão de ser dirigido pelo Espírito, a ponto
de obedecer os menores toques desse Espírito. Porque quando Deus quis representar o seu filho aqui, a si mesmo através do filho, ele o representou através de um cordeiro, o animal mais obediente. E quando ele quis se manifestar, representar o Espírito Santo, ele não mandou uma terceira pessoa descer em cima da segunda que estava lá com João Batista dentro da água. Foi uma pomba, não foi uma pessoa. O Espírito vem em forma de pomba. E pomba não é pessoa, como é que pode ser terceira pessoa? Por quê? Então aquilo é um símbolo, porque é a ave mais sensível, ela não tem fel, ela não come coisas podres, ela tem aquela candura. Então, Deus escolheu o Espírito Santo, a pomba, para ser o símbolo do Espírito Santo. Então vocês veem que lá o Espírito Santo desceu, foi em forma de pomba, não em forma de pessoa. E que seria uma suposta terceira pessoa descendo e entrando na segunda pessoa, não é isso? Era Deus representando-se a si mesmo. Deus pode manifestar em milhões de formas ao mesmo tempo. Deus mesmo, o Deus Pai, Ele é Espírito e enche os céus e a terra. Ele pode se manifestar aqui em forma de uma nuvem ali e ao mesmo tempo em todas as partes do mundo. Mas Ele tem 3 manifestações especiais. E essa então sim é Pai, Filho e Espírito Santo. Não 3 pessoas distintas, mas 3 manifestações especiais. Então, veja, nós vamos ver aqui como esse mistério da piedade mostra aqui. Eu vou ler o parágrafo 73 da mensagem ao nascer do sol, que é a mensagem que está em apreço, não é? Estamos estudando. Eu sou aquele que estava morto, fazendo menção de Apocalipse. Então morto estava, que a lua o declarou morto, o sol declarou morto, as estrelas o declararam morto, toda a natureza o declarou morto. Mas agora todo o mundo tem que reconhecer que agora ele vive. Ele não foi somente a mecânica, a palavra de Deus, foi também a dinâmica que provou a mecânica. E se ele sendo o noivo, a noiva tem que aparecer, porque ela é parte dele. E ela somente pode ser a manifestação do cumprimento de toda a revelação. Ela só pode manifestar a ele. Se faz alguma coisa diferente do que faz o noivo, então não é a noiva. Porque ela é carne de sua carne, ossos de seus ossos, vida de sua vida, poder de seu poder. Ela é ele. É igual ao homem e sua esposa, eles são um. A mulher foi tomada de seu lado, ela recebeu o espírito feminino dele e carne de seu lado, e assim se formou a mecânica e a dinâmica. A esposa, o espírito e a carne formaram a mecânica e a dinâmica. O espírito e a carne formam a mecânica e a dinâmica. Agora, voltemos lá, que ele não tem que estar espancando essa esposa. Ele não é um espancador. Pedro disse que o homem não pode ser espancador.
O irmão Branham disse que um homem que bate numa mulher é porque não bate num homem. Ele não aprovou isso. Então, Deus não é espancador. Jesus Cristo, esse noivo, esse esposo em potencial, não é um espancador. Ele não tem que espancar. Ele sujeita o seu organismo, o seu corpo, a essa inspiração do Espírito Santo. Então, como João disse, se a unção está em você, você não tem que ser ensinado nas mínimas coisas. Como Paulo disse, como aquele bebê que está precisando de leite racional. E como aquele menino que fica procurando, pode jogar o papelzinho fora, depois de chupar uma balinha? Papai, pode jogar o papelzinho fora? Depois de chupar um picolé, pode jogar o pauzinho fora? Então não é tempo disso, é tempo de você saber que realmente você tem o Espírito Santo. E não é tempo de se impressionar com o que se fazem lá fora. Há crentes que facilmente se impressionam com alguém que cura um enfermo. Então, se alguns irmãos virem um curador desse abrir os olhos de um cego, ele vai seguir aquele homem. Alguns irmãos, se virem um aleijado andar, eles vão seguir aquele homem. Se não tem essa revelação. Algumas pessoas, alguns irmãos, se impressionam se uma pessoa chega e conta a vida dela. O que existe de mais no mundo. Você compreende? Existe demais através da psicologia, da prática da vida e mesmo espíritos adivinhos. Com facilidade. Aquela inocência. E ficam impressionados, admirados. Não pode ser assim. O profeta, o irmão Branham, cada vez que passa, a gente vai entendendo mais, compreendendo que ele é realmente o profeta de Deus. Ele não levou a igreja a crer, porque o tumor caía ali na plataforma. O cego abriu os olhos de fato mesmo. Lá nos nativos, lá na Índia, aqueles médicos examinavam aqueles cegos antes dele orar. E provavam que eles eram cegos. E logo seus olhos abriam e eles podiam enxergar. Mas ele disse que ainda não é tudo isso. Multidões e multidões seguiram-no por causa desses sinais. Isso aconteceu com Jesus Cristo também. Mas na hora que chegou a hora da revelação, todo mundo foi embora, se escandalizou. Foi o que aconteceu com a revelação dos 7 selos. É a mesma coisa. Então, a revelação da sua posição no corpo de Cristo é essa, que ainda que tenha que ir para o Calvário, ainda que Deus te abandone, não tem como você deixar de ser membro dessa noiva, ainda que Ele não ouça as suas orações, ainda que falte essa oração de Abacuque. Eu gosto demais dela. Eu acho que vocês também gostam, devem estar sempre familiarizados com ela, porque ela é muito importante. É Abacuque, né? Abacuque 3. Porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, quer dizer, falhe, e os campos não produzam mantimento. Olha que miséria, hein? As ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor.
Exultarei no Deus da minha salvação. Pronto. Assim foi a posição de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles disseram assim: o nosso Deus pode, Ele pode nos livrar de você, dessa fornalha aí. Mas mesmo que Ele não nos livre, nós não nos dobraremos. Agora nós temos visto irmãs e irmãos, às vezes que tropeçando em coisinhas, fazendo questão de coisas banais, agindo de forma ridícula, baixa. Não sabe atravessar um trânsito, assim, uma fase de vida, de incoerência na família, sem agir de uma forma carnal, medíocre. Não. Quase que é preferível, então, a gente ser cheio de chagas. Quase que é preferível, então, o estado de Jó. Porque todos que se julgam intactos, eles passam a ser sem misericórdia, eles passam a julgar precipitadamente, escrupulosos, perdem a humildade e fazem questão de coisas terrenas. Eu me lembro uma vez, eu vi um tio, só que ele mesmo na ira, ele foi vivo, ele rasgou a nota, mas só no meio, porque dá para consertar depois, ainda colar, não é? Mas ele rasgou uma nota de 500, era uma nota grande, brigando com a tia, uma irmã dele. Então ele rasgou aquela nota, embolou assim e jogou no chão. Aquilo marca uma criança, a criança vê aquilo, marca ele. Nunca esqueço daquela cena. Motivo, a coisa mais banal. Coisinha à toa. Ele já está no lugar que ele deveria estar, ela já está no lugar que ela deveria estar, e a coisa pela qual eles brigaram já não existe mais, só existe o chão, mais nada, na mão dos outros. A gente vai entendendo devagar o porquê que o irmão Branham disse lá na estatura do varão perfeito, já no final por ali, ele disse: ó, vocês querem saber uma coisa? Eu não estou me importando se a minha casa afunda, flutua, o que acontece com ela. Em outras palavras, eu estou totalmente desprendido desse mundo. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que lutar. Mas eu pertenço a um corpo, eu pertenço a um organismo. Eu pertenço a um organismo, porque a Igreja de Jesus não é uma organização. Há muita diferença de organização com organismo. Ela é um organismo vivo, regido pela mesma mente. Paulo disse: mas nós temos a mente de Cristo. Esse grande mistério, ela é Ele. Agora, de que forma Ele encarou as coisas que lhe foram propostas pelo diabo, lá no monte? Muito maiores do que aquela bacatela que fez aquele tio rasgar aquela nota. Não tem nem comparação. Nem comparação, é claro. Ofereceu para ele todos os reinos do mundo.
toda a glória terrena, toda a glória política, toda a glória religiosa. Meu Deus, misericórdia. Se nós pensarmos na dimensão disto, nós vamos ficar com vergonha de Deus. Ela sendo Ele, sumariamente, é proprietária de tudo. Eu fiz uma viagem essa semana, e tinha um corretor conosco, e a gente viajava, disse, isso aqui é do dono da VASP, isso aqui, olha, isso aqui, tudo, chegar lá na frente é desse dono da VASP, é desse dono da VASP, é desse dono da VASP. Bom, esses milhares de alqueires de cá é do fulano de tal, do fulano de tal. Aí, boi pastando, o outro falava, isso é cheque ouro pastando. E aí eu olhei assim, por fim eu falei assim, com os meus irmãos, que o corretor não está entendendo nada, né? Eu falei, bom, essa aqui é da irmã Esmeraldina, é aquela dali do Mão João da Mata. Isso está só emprestado para ele, para esse dono da VASP. Está só emprestado por uns dias. Mas isso é da irmã Esmeraldina, isso é do irmão João da Mata, isso é meu, é seu, é nosso. Essa terra é nossa. Essa terra é nossa. Agora, ele deu muito mais. Não tem nem comparação. Não existe nenhuma comparação. Eu quero prosseguir com essa dinâmica, essa mecânica, mas é custoso, porque a palestra, ela envolve a gente, ela traz novidades para a gente mesmo. Ela traz, assim, alimento para a gente. Ela alivia, às vezes, a gente mesmo. Então, essa terra pode estar ali sob o sol e dizer, este sol é muito quente. A pedra pode dizer, este sol é muito quente. Agora eu já vou entrando para a questão da semente. Mas isso, quem suporta uma coisa dessa? Isso é uma injustiça, eu não posso concordar com isso. E por isso, quem trisca, queima. Quem se envolve, queima. Porém, a semente tão pequena diz, era isso que eu estava esperando. Desta coisa que você está reclamando e lamentando, é que eu estava esperando, esta coisa mesmo, da qual você está clamando, lamentando, murmurando, é justamente ela que eu estava esperando. E ali mesmo começa a germinar para a vida, porque afinal ela não é uma pedra, ela não é a própria terra, ela é a semente. Ela é a semente. É o que você é. De todos os modos, é o que você é. Você não é a terra. Você não é a pedra. Você não é o dinheiro. Você não é o ouro. Você não é a prata. Você é o dono disso. Porque você, igreja, noiva, é Ele.
E ele é o proprietário. Ele venceu. Ele comprou lá no Calvário. Então aí ele vem e diz: quando esta vida eterna mora em você, então ela é suficiente. Você sente, claro, tristeza, solidão, melancolia, você sente dor, você está sujeito ao transporte, ao espaço, ao tempo, à luz, você está nessa dimensão, não resta dúvida. Mas você está como aquele escravo de peito levantado, que tinha sido levado como escravo, mas ele era filho do rei, e mesmo escravizado lá, ele era diferente dos demais, ele trabalhava de fronte erguida, de peito levantado. E alguém perguntou por que ele se porta assim. É porque lá na tribo dele, o pai dele é rei daquela tribo. Então ele é filho do rei, por isso é que ele se porta assim. Mas isso é quando esta vida mora em você. Isso quer dizer, quando você tem mais do que a outra pessoa em questão, foi o que Paulo disse, você é a parte que perdoa, você é a parte que dá, porque melhor é dar do que receber. Porque tudo envolve essa questão, a questão na terra, os problemas, o sangue que é derramado, as violências, tudo que está matando o homem de uma forma direta ou indireta, tudo é questão monetária, é dinheiro, é coisa material. Tudo envolve isto aí. São sentimentos errados de mãe, sentimentos errados de pai, sentimentalismos baixos, ridículos, que se portam de uma maneira indecente, inconveniente, animalesca. O mundo está assim, baixaria. Mas já a noiva de Cristo, ela tem condição, ela tem em si aquilo que o profeta diz, sob um leve toque do Espírito Santo, quer dizer, sob um leve toque da pomba, aquele cordeiro, sendo um animal tão maior, de muito mais força, podia ir aonde quer que ela quisesse, mesmo para o deserto, ficar com fome, mesmo para a cruz, mesmo para o Calvário, mesmo para morrer da forma que morreu. Ele disse, as aves dos céus têm os seus ninhos, as raposas têm os seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Começando lá na manjedoura. Paulo preocupou com a igreja, sempre preocupou com a igreja, em suas cartas ele estava preocupando, porque a igreja estava sempre irmãos em contenda com irmãos. E ele disse, eu não posso falar a vocês como espirituais, porque vocês são carnais. Está havendo contenda entre vocês. Vocês estão agindo como se não fosse o corpo de Cristo. E não tivesse o mesmo sangue, a mesma irrigação sanguínea, que não tivesse o mesmo espírito.
o mesmo coração, o mesmo batismo, o mesmo profeta, o mesmo Deus, o mesmo Senhor. Vocês estão agindo de uma forma carnal. Ele bateu nisso e disse: vocês estão esquecidos. Em outras palavras, disse: vocês estão esquecidos. A qual corpo vocês pertencem? E cada membro vive em função de defesa um do outro, de honrar o outro, não desonrar, não de humilhar, não de prejudicar, mas vive em função de defender. Sinta o seu próprio corpo, sinta. E veja como você tem um instinto de autodefesa. Você não quer ficar sem um olho, não quer ficar sem uma mão, sem um dedo, sem uma unha sequer. Porque há um instinto de autopreservação, de autodefesa. Então Paulo disse que, não discernindo o corpo, toma da ceia indignamente. O que leva a pessoa a tomar ceia indignamente não é porque ficou nervosa por isso, por aquilo. É por não discernir o corpo do qual ela pertence. E quando Deus permite, como o profeta disse, permite uma provinha apenas, aquela pessoa age de uma maneira mais indecente. O São Paulo disse que o amor não age com indecência. Isso quer dizer, o Espírito Santo, Deus, mas tudo é questão da semente. Você viu? A pedra está sempre explicando, sempre justificando, sempre murmurando, sempre clamando, sempre questionando. Mas a semente diz, é exatamente isso que eu queria. É exatamente disso que eu estou precisando. Necessita-se da dinâmica para ver as coisas dessa forma, porque então você é vivificado do mortal ao imortal, e isto faz com que o corpo completo se sujeite à palavra, e que sumariamente então você sofre um desprendimento do ego. O egoísmo escraviza. Então isso fará com que você se porte diferente em todas as questões. Você tem uma obrigação em si mesmo de portar-se como irmão, como cristão, como noiva de Cristo, como corpo de Jesus. Você atuará e viverá diferente, e o fará completamente diferente. Por quê? Porque isso é o que é a dinâmica dessa mecânica. Essa atuação é que é dinâmica. Vocês haverão sido vivificados, vós que em um tempo estáveis mortos em delitos e pecados, em trevas. Você vê que o diabo cegou as igrejas e colocou na cabeça do povo que pecado é matar, roubar e prostituir.
Não fazendo isso, pronto, pode ser membro de qualquer igreja. Que pecado é isso? Pronto. Roubar, matar e prostituir. Roubar assim, assaltar a casa, né? Assaltar indivíduo. Roubar do governo não é pecado, roubar Mas quando vocês estavam mortos em delitos e pecados, em trevas, vocês podiam pensar dessa forma e viver de tal forma, porque afinal vocês não tinham por que viver diferente, nem como viver. Mas agora vocês têm. Por que viver diferente? E como viver diferente? Por que e como? Por quê? Porque é o corpo de Cristo. Como? Porque tem o Espírito Santo. Porque tem o poder. Com o quê? Com seu Espírito. E esse Espírito realmente te fará o quê? Ora sim, ressuscitou Jesus Cristo naquele primeiro domingo da ressurreição. Agora Jesus disse aqui, e eu ressuscitarei no último dia. Isso não é maior do que qualquer dano. Por isso que Paulo disse à igreja de Corinto, por que antes não sofreis o dano? E vou falar para vocês, a vida do crente fica barrada numa injustiça. Não passa, não flui, não corre a água. A água não passa daquilo ali. Não passa. É como um cano entupido. Mas é uma pequena bolinha de papel higiênico. Isso aí com o tempo ela dissolve, vai embora. Não. Não dissolve. Não passa. Corre bem, mas quando chega ali ela para. E se esse espírito mora em seu corpo mortal, observem, então ele também o vivificará. Quer você prêmio maior do que esse? Ou seja, o trará à vida e o fará sujeito à palavra, e não o deixará no sepulcro. Por isso Jesus disse, aquele que perder a sua vida por amor de mim. Gente, não é aquele que perdeu um canivete por amor de mim. Não é aquele que perder 10 mil por causa de mim, 20 mil por causa de mim, 50 mil. Não é aquele que perdeu uma casa por causa de mim. É aquele que perder a vida por causa de mim. Achá-la! Ganhá-la! Você reclama, digo, como pode você reclamar ter o Espírito Santo e ao mesmo tempo estar em choque com esta palavra e com todos os sentimentos do corpo de Cristo? Agindo de uma forma tão indigna. É que você tem sido vivificado por alguma outra coisa, por algum espírito religioso querendo te enganar. Porque isto na verdade, vivificará seu corpo mortal em direção à palavra, então os frutos do Espírito fluirão na sua vida.
Você então tem esse amor que tudo sofre, tudo suporta, que não age com indecência, que aniquila tudo que emparte. Você não pode correr sem isto, porque está só lançando faíscas e por fim a máquina parará. Se você não crê em toda a palavra e deixa isso correr como água, então é sinal que há uma mistura de água na gasolina. Isso não tem como mover. Tem que tirar isso, tem que tomar gasolina 100%. Se não é assim, então o tiro lhe sairá pela culatra e não terá nada de poder. Você terá uma vida sempre indecisa, roubada, assaltada, desconfiada, interrompida. Você nunca fica como aquele poço artesiano que flui dia e noite. Quando lhe vem uma oportunidade de ter compaixão, você não tem compaixão. Quando lhe vem uma oportunidade de mostrar dignidade, você mostra indignidade, baixeza. Quando lhe vem uma oportunidade de mostrar amor e educação cristã, você mostra um papel ridículo de uma mulher incrédula e destemente a Deus, de um homem descrente. Há muitos crentes que têm mais educação, há muitos descrentes que têm mais educação do que muitos crentes. Eu creio nisto. Mas não importa o quanto você pensa que tem um carro muito bom, ele não se moverá de modo algum se lá no tanque a coisa não está certa, se a água no tanque ou se a gasolina está misturada com água. Mas quando você toma toda a plenitude e permite que se acenda com isso, toda a palavra é verdade, então virá dinâmica. Aí agora sim, você concluirá que de fato você pertence a esse corpo que levantou no terceiro dia lá, já venceu a morte, porque quando ele morreu, você morreu com ele. Quando ele ressuscitou, você ressuscitou com ele. Por que então se prender em coisas muito menores do que aquelas que foram oferecidas a ele? Notem isso com cuidado enquanto estamos terminando. É como a sementinha na terra. Agora potencialmente você já está ressuscitado. Você quer maior prêmio do que esse? Você tem ressuscitado quando recebe o Espírito Santo em você. Nesse momento você é ressuscitado. Você não está entre os mortos. Você não está entre os inescrupulosos. Você não está entre aqueles que agem de tal maneira, de tal forma. Seu corpo nesse instante é potencialmente ressuscitado. Porventura, entendemos nós qual é o significado de ser ressuscitado? É ser tirado dentre os mortos. Porventura, podemos pensar no significado que é ser ressuscitado? Ressuscitado é ser tirado dentre os mortos. Ser tirados da maneira que os injustos agem. Da forma
Então, quando Paulo escreveu aquela carta aos Coríntios, capítulo 13, 1 Coríntios, capítulo 13, que lá não é só para ficar conhecendo a letra só, é para pensar, raciocinar e ver se a gente se enquadra ali. Eu fiz aquela Deus me deu, eu creio assim, aquela comparação de 1 Coríntios 13 com a vida de Abraão, e eu gostei daquilo e tenho certeza que o profeta, aliás, a mensagem toda, ela concorda com aquilo. Ele podia ter a fé que teve, mas se não tivesse Isaac, não tinha graça, não tinha perfeição, não tinha o resto. Abraão teve fé, tudo bem, mas se ele não tivesse Isaac, que era o amor, não viria a graça, não viria a perfeição. Essa é a proposta para nós. Agora, nós queremos, não queremos? Eu quero, você quer, nós queremos, todos nós queremos. E se há alguma tristeza, algum peso em nós, no mínimo deve ser por causa disso, porque a gente falha nesse alvo. A hora que chega uma hora assim de mostrar um pouco de dignidade cristã, a gente pega e falha. Deus permite acontecer certas coisas, o profeta disse, para ver como que você vai agir, e é justamente da forma que você vai agir, a maneira que você agiu ou vai agir, é que vai te credenciar mais amanhã, lhe dar aquela confiança interna, porque na hora parece que a gente está sofrendo um prejuízo muito grande. Não estou falando só de parte material, não, mas depois a gente vê o ganho, o lucro, excetuando só parte material, em todos os aspectos. Depois vem o lucro, vem a recompensa. Você se sente, porque quando a gente no trânsito, veja, a gente buzina de uma forma impertinente, ou faz um gesto impertinente, lá adiante a gente arrepende, se sente envergonhado. E quando a gente banca o educado, espera, ou cede até a preferência para o outro, a gente sai todo avantajado, recompensado. A gente sabe que o outro está dizendo ali, vai um homem educado ali, aquele é educado. É isso, essas oportunidadezinhas. Jesus disse, se você não pode ser fiel no mínimo, como você vai ser fiel no máximo? Vamos ficar de pé, irmãos.